Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Xandão e não tenho a menor ideia de qual horário que você está vendo esse vídeo, mas eu sei que essa é a melhor hora para você aprender um pouco mais sobre a primeira lei de Newton. Então, bora estudar. Bom, quero começar o nosso estudo fazendo uma citação aqui. Se vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Essa frase, que ficou bastante popular pelo Isaac Newton, embora ele tenha usado de maneira um pouco sarcástica, quando ele direcionou uma carta para o Hulk, né, mas não é o Hulk dos Vingadores não, tá? É o Robert Hooke, né? O Robert Hooke era um outro cientista da época, já era bastante conhecido, ele era presidente de uma instituição de cientistas da época, né? E o Hooke era um pouquinho baixinho. E os dois, o Newton e o Hooke, eles tinham algumas divergências com relação à interpretação de alguns fenômenos relacionados à ótica, à luz, né? O Newton, estudando a luz, ele chegou até a perfurar o próprio olho para compreender um pouco melhor sobre a interação da luz com a matéria, né? Mas enfim, mesmo sendo um pouco sarcástico, o Newton ele usa essa frase, e depois ela ficou bastante popular e sempre é utilizada, com o sentido de valorizar aqueles que estavam antes de nós, né? Aqueles que prepararam todo um terreno, seja na área que for, para que nós agora possamos fazer coisas. Então, é bastante interessante. E eu coloquei ela aqui por quê? Porque a gente precisa lembrar um pouquinho, eu já fiz isso no primeiro vídeo, que o Newton, para ele formular a primeira lei, ele se baseou no trabalho de outros cientistas, né, anteriores a ele, que foi um pouco das ideias de Aristóteles e de Galileu. Tudo bem? Então, por isso que eu coloquei essa frase. O enunciado da primeira lei diz o seguinte: todos os corpos têm a tendência natural de fazer aquilo que eles já estão fazendo, seja em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, até que uma força externa atue sobre eles. Eu gosto desse enunciado escrito dessa forma, e eu grifei aí 2 pontos, né, tendência natural e até que uma força externa, para frisar um pouco da ideia principal dessa primeira lei. Tá? Tendência natural, pessoal, está relacionado com aquilo que os corpos fazem naturalmente. Então, se um objeto ele está em repouso, naturalmente ele tem a tendência de continuar em repouso. Se um objeto está em movimento retilíneo uniforme, naturalmente ele tem a tendência de continuar em movimento retilíneo uniforme. Mas eles vão continuar no estado que eles estão indefinidamente até o fim dos tempos? Não. Eles vão continuar no estado que eles estão até que uma força externa atue sobre eles. Mas, professor, e se nenhuma força atuar sobre eles? Ótimo. Eles vão continuar no estado que eles estão, seja de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Nessa primeira lei, nós temos algumas informações interessantes que às vezes aparecem em alguns materiais, que é mostrar que a somatória das forças, né, esse símbolo aqui, somatório das forças, é igual a zero. Então, para que a inércia de um corpo possa atuar, né, ou seja, para que o corpo não mude o estado que ele está, seja de repouso ou de movimento retilíneo, uniforme, é necessário que a soma de todas as forças atuando nesse corpo seja zero. E aqui, pessoal, é importante chamar a atenção para o seguinte: quando nós dizemos que a soma das forças é igual a zero, não significa que não tem nenhuma força atuando sobre o corpo. Eu posso ter diversas forças atuando sobre o corpo, mas quando eu somar todas elas vetorialmente, essa resultante vai dar nula. Tudo bem? E se a somatória das forças é igual a zero, significa que a aceleração também vai ser zero. E se você lembrar que a aceleração é o que muda a velocidade vai ser uma constante.
a velocidade não vai sofrer alteração, porque a variável que faz essa alteração é zero, é nulo. Tudo bem? Falar em velocidade constante não significa que a velocidade é zero. Tudo bem? Eu posso ter um objeto se movimentando com uma velocidade que não sofre nenhuma alteração. Então, essa velocidade vai ser constante. Tudo bem? Aqui são simuladores, pessoal, que na verdade são animações que possibilitam a interação, né? Eu sempre indico para os alunos. Esse daqui está na plataforma do PET Colorado, é uma plataforma vinculada à Universidade do Colorado. E lá nessa plataforma tem simuladores de diversas matérias, né, de física, química, biologia, então vale muito a pena estudar por lá. Tudo bem? Esse daqui é um simulador bem simples. Eu vou colocar essa menininha no skate e vou reforçar aqui alguns pontos que a gente comentou sobre a primeira lei. Então, vou aplicar aqui nesse sistema uma força de 100 newtons. Reparem no velocímetro aqui, ó, que a velocidade está mudando, tudo bem? E a velocidade está mudando com uma certa aceleração específica, tá? Quando chega na velocidade máxima, reparem que agora o robozinho que estava empurrando a menininha e o skate, ele parou. Então, nesse momento, eu não tenho nenhuma força atuando sobre essa menininha. Segundo Aristóteles, nós não poderíamos ter um objeto se movimentando sem que nenhuma força atuasse sobre ele, né? Por isso que essa visão de Aristóteles estava um pouco equivocada, né? Agora eu vou fazer novamente essa situação com a mesma força, com a mesma menininha, e eu vou parar antes a atuação da força, pedir para mostrar aqui, né, a velocidade, aceleração, e eu vou parar antes. Só para mostrar para vocês o que? Exatamente a ideia da velocidade constante. Então, eu parei antes só para a gente não ficar com a ideia de que nesse velocímetro aqui parou no 40 porque era o máximo que podia marcar. Não. Né? Então, sempre quando você não tiver uma força atuando no sistema, esse sistema vai se manter com velocidade constante. E aqui, nesse caso, a velocidade é de 22,8 metros por segundo. Tudo bem? Agora vamos mudar um pouco essa situação. Eu vou colocar o tiozinho e vou colocar a menininha em cima do tiozinho. Vou pedir para mostrar aqui os valores. E eu vou aplicar a mesma força, de 100 newtons. Pessoal, repara na mudança da velocidade. Olha só, a velocidade agora está mudando, porém ela está mudando com uma aceleração diferente. Ela está mudando de maneira mais lenta. Por quê? Porque inicialmente, pessoal, eu tinha uma inércia associada a 40 kg somente. Nesse caso aqui, eu tenho uma inércia associada a 170 kg. Eu vou parar a ação da força. E a velocidade se manteve constante. E por que a velocidade demorou mais para ela mudar, né? Lembra, a primeira lei ela vai falar que os objetos têm a tendência natural de fazer aquilo que eles já estão fazendo. Quando nós colocamos o tiozinho e a menininha em cima do caixote, que estavam em cima do skate, todos eles estavam em repouso. E pela lei da inércia, eles têm a tendência natural de continuar em repouso. Quando nós aplicamos a força, essa força é aquela força externa que estava falando no enunciado. Então, essa força externa vai mudar o estado. Porém, essa mudança ela não acontece de uma hora para outra, não acontece de maneira instantânea. Ela vai acontecer de maneira gradativa, tudo bem? E conforme você tem mais massa, mais inércia você vai associar, e aí essa mudança ela vai ter, também ser impactada por essa quantidade de massa, tá certo? Vamos fazer algum exercício aqui para reforçar um pouco o que nós falamos. Se você empurrar um objeto sobre um plano horizontal que imagina tão polido
como para não oferecer nenhuma oposição ao movimento. Pessoal, tudo isso que ele está falando aqui é só para falar que não tem atrito, tudo bem? Não tem força de atrito. Você faz com que ele se movimente com uma certa intensidade. No momento em que você solta o objeto, então, quando você empurra o objeto numa superfície, num lugar que não tem atrito, quando você vai colocar esse objeto em movimento, quando você solta o objeto, para de empurrar o objeto, o que vai acontecer? Então, ele coloca algumas alternativas aqui. Ele para imediatamente. Opa, nós vimos que não. Essa era a visão do Aristóteles, mas não é isso que acontece. Ele diminui a intensidade da sua velocidade até parar. Não. Isso só vai acontecer se você tivesse atrito atuando, que seria uma força externa. Como você não tem força externa, não tem atrito, então o objeto não vai parar. Continua se movimentando, mantendo constante a sua velocidade vetorial. Opa, é isso aí. Vamos só analisar as outras. Para após uma repentina diminuição da intensidade da sua velocidade. Não. E nenhuma resposta também não. Então, a alternativa certa aqui nesse exercício é a alternativa C. Mais um somente. Não é necessário a existência de uma força resultante atuando. Então, não é necessário a existência de uma força resultante atuando. Na letra A, quando se passa do estado de repouso ao de movimento uniforme. Se você está passando de um estado para outro, você precisa ter uma força resultante atuando. Então, essa aqui está errada. Para mudar a direção do movimento de um objeto sem alterar o módulo de sua velocidade. Opa, ele está falando em mudar a direção do movimento de um objeto sem alterar o módulo da velocidade. Não importa, pessoal, a gente tem que lembrar que velocidade é uma grandeza vetorial, módulo, direção e sentido. Se você muda uma dessas características, você vai mudar o vetor velocidade. Então, não essa daqui. Para você mudar uma das características, você precisa ter uma força atuando. Tá? C. Para manter um corpo em movimento circular e uniforme. No movimento circular, nós temos uma força resultante atuando, a força centrípeta. Né? Então, se você tem uma força resultante atuando, e ali que era anunciado não é necessário, então essa daqui também não serve. Letra D. Para manter um objeto em movimento retilíneo e uniforme. Opa, é isso aí. Se você quer manter um objeto em movimento retilíneo e uniforme, você não precisa de uma força resultante atuando sobre ele, tá certo? Nenhum dos casos anteriores. Então, nós vimos que essa aqui também não serve. A alternativa certa é a alternativa D. Tudo bem? Pessoal, esse foi um breve vídeo sobre a primeira lei e como ela pode aparecer em alguns exercícios, tá certo? Nos próximos vídeos eu irei falar um pouquinho sobre a segunda lei e a terceira lei de Newton, tá certo? Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, comenta e bora estudar, pessoal. Bora pro próximo vídeo. Tchau, tchau.